Fala aí, galera, voltando, podcast do Supermédio, mais um episódio. Trouxemos Alan novamente, pediram muito o retorno do Alan. A gente falou muito de redação e, diferentemente do que a gente costuma ver, não é o professor de redação propriamente dita falando, apesar do Alan dar aula de redação, mas é um professor que está falando de filosofia, de sociologia. E a ideia é a gente pensar, inclusive nesse episódio agora, em como inserir a filosofia, a sociologia, como inserir argumentos de autoridade na redação. Alan, muito obrigado mais uma vez pela Eu que participação. agradeço. Vou deixar você falar. Hoje eu vou deixar você falar. Eu quero que você fale para a garotada sobre os argumentos de autoridade. Perfeito, Vlad. Bom, sempre bom estar aqui de novo, né? A gente conversou da última vez, né? Que eu me lembre aí sobre. A gente deu muita pancada em cima do argumento Do caveirão, né? Caveirão, né? Mas com propriedade, né? Foi um dia bacana. A questão é, cara, o que acontece é que a maioria das pessoas, quando vai se preparar para a redação, esquece, na verdade, que repertório sociocultural é uma coisa que você precisa muito de ciências humanas para que você desenvolva isso bem. Então, hoje em dia você tem vestibulando estudando redação como se fosse uma coisa separada de ciências humanas ou como se fosse. Não, eu vou argumentar só com redação com base em meia dúzia de argumentos que eu conheço. E aí tem um problema muito sério, que é o aluno que ele fala assim, pô, mas agora nos 48 do segundo tempo, como é que eu vou fazer para ganhar argumentos de autoridades? Como é que eu vou fazer para ganhar repertório sociocultural? E, cara, na verdade, o que eu sempre recomendo para meus alunos é uma coisa muito simples. Não se trata de você fazer mais esforço. Se trata de você fazer o mesmo esforço, só que de uma forma mais inteligente. O que significa isso? Cara, olha só, você que é vestibulando de medicina, de engenharia, de direito, você faz simulados. Você precisa ter esse hábito de fazer simulados, né? E você fazendo simulados, obviamente no caderno de humanas, por exemplo, você vai se deparar sempre com contextualização antes da questão. Falando aqui tanto de modelo Enem quanto modelo UERJ, tá? Você sempre tem um pequeno texto, você tem uma charge, você tem um gráfico, você vai ter sempre algum tipo de dado ali que vai contextualizar antes da questão. Beleza, então você está fazendo, por exemplo, uma questão de história, que vai estar falando lá sobre a consolidação da economia liberal na Inglaterra, no contexto da Revolução Gloriosa ou das reformas Cromwell, por exemplo. Provavelmente vai ter um texto do Rawls ali, que é um historiador liberal bastante famoso. Aquele texto ali, com aquela informação que te traz, na verdade é como se você estivesse tendo acesso a um argumento de autoridade naquele momento. Então, você termina de fazer o caderno de humanidades, você vai ter vários fragmentos de texto com várias ideias centrais. Olha para a legenda, olha para a referência. Vê se aquela referência ali está te trazendo um historiador, um filósofo, um sociólogo, porque assim, só um disclaimer. Tudo bem que argumento de autoridade não precisa ser só fulano do livro, tá? Mas colocando em consideração que 80% dos vestibulandos desenvolvem estratégias de escrita com base em argumentos de autoridade fulano do livro, Sim. Isso é muito útil, entendeu? Você não necessariamente precisa, meu Deus, eu vou ficar que nem um maníaco em cima de notícia, em cima de podcast, em cima de não sei o quê. Mas também não vou falar. O meu tio Antônio costuma Exato. dizer. Exato. Também não precisa, né? Se tu colocar teu tio Antônio, realmente, talvez a probabilidade é muito melhor. Eu tive um aluno meu, treineiro, maluco, tá, de primeira série, que foi fazer o UERJ, colocou na redação da UERJ, né? Segundo o sociólogo Alan Tunes, eu falei, eu não sou um argumento. Filósofo contemporâneo. Eu não sou um argumento factível, eu não sou autoridade pra nada. Não sou autoridade nem pra mim. Minha mãe diz isso, inclusive. Porque eles não sabem, porque eles não. Você é, mas é porque eles não sabem, o corretor não sabe. Tem que comer muito feijão com arroz ainda, que isso. Mas é isso, entendeu? É sobre você trabalhar de forma inteligente. Você não precisa, no argumento de autoridade, você trazer o fulano do livro. Só deixando claro, tá? O que é o fulano do livro? Quando você monta um argumento de autoridade do tipo, segundo o livro tal, do autor tal, e aí você coloca o princípio geral numa frase, né? Num tópico frasal logo em seguida. Não necessariamente você precisa fazer um argumento assim, tá? Você pode trazer um dado estatístico, você pode trazer um levantamento feito por algum tipo de órgão público confiável, você pode trazer uma série, você pode trazer alguma coisa da teledramaturgia. Você não necessariamente precisa fazer fulano do livro, tá? Então, mas voltando.
né? Muito aluno prefere fazer assim, desenvolve estratégia de escrita assim. Então, respeitando essa galera, olha, para você não ficar, por exemplo, num Platão, num Rousseau, porque tem muito aluno que coloca também, e a gente falou disso, né, na última vez, o argumento generalista, ou serve para tudo. Maria, tem uma foto aí da Caverna de Platão, né? Porque Caverna de Platão é uma coisa que a gente vai ter que bater bastante, inclusive, dentro dos argumentos. Caverna de Platão tem aí? Mito da caverna. Mito da Caverna de Platão? Aí, ó, Caverna de Platão, né? Isso aí você aprende... As sombras, né? Das sombras, isso aí você aprende, né? No seu livrinho de filosofia da primeira série, que Platão, ele faz muito as obras dele, né? O que a gente conhece de Platão, porque é uma arqueologia, né? Em cima de metáforas. Então ele tem a alegoria da caverna, a alegoria da embarcação, onde ele critica a democracia. Tem inclusive. banquete também? Não tem banquete também? Alegoria do banquete, sim. Então ele monta historinhas, que é a forma de você passar conhecimento dentro de um contexto de Grécia Antiga. Bom, a maioria dos nossos ouvintes, eu acho que conhecem o mito da caverna, que essa galera tá acorrentada, e aí você tem uma galera que por algum motivo tá passando, né, com objetos reais atrás de uma fogueira, e aí como a galera só vê as sombras, acredita que as sombras são a realidade. E aí você vai usar isso aí para desenvolver um argumento originalíssimo, que o ser humano se engana. Né? O ser humano se engana, então a realidade nos é fantasiosa. Falta o conhecimento para o ser humano. O grande problema das pessoas é a falta de instrução e de educação sobre um tema. E aí, por exemplo, você pega desafios para o bom uso dos recursos hídricos. Não, segundo a alegoria da Caverna de Platão, como o ser humano não conhece a importância do recurso hídrico, ele acha que isso aqui é para sempre, então isso é uma ilusão. Aí é forçado, né? Peguei um tema de sustentabilidade, joguei um cara do século V a.C. com a alegoria da primeira série do ensino médio, sou revolucionário. Realmente, aí eu sou muito revolucionário. Você precisava estudar, criar uma tese a respeito disso, você vai levar e páginas e páginas para poder associar, né? Exato, mais de 30 linhas só para você trazer esse argumento e fazer sentido. Cara, eu faço uma metáfora. Sabe aquele brinquedinho de criança que é o mobile, que tem tipo, é uma estrelinha, um quadrado, um triângulo recortado, e você tem as pecinhas que você tem que encaixar? Aí o cara pegando o argumento da caverna, botando em tudo, aí pega a estrelinha e ele bate até encaixar no quadrado. Na hora que quebrar, vai encaixar. Ele fala, pô, encaixou. Entendeu? Aí ele gastou 15 linhas das 30 só pra fazer isso aqui fazer sentido. Outro cara também, nossa, que parece muito. Bauman. Temos Bauman? Temos Bauman? Vamos ver se a gente tem Bauman. Temos Bauman, ele, ok. Aí a galera agora vai bater em mim, adoidado, falando. Não, o pessoal adora, né? O pessoal adora o Bauman. Assim, eu nunca vi tanta gente não lendo um cara. Usou a palavra líquida, pronto, tá resolvido. Aqui, ó, modernidade. Mas não sei, ó. Eu nunca vi tanta gente não lendo um cara e defendendo esse cara ao mesmo tempo, né? Como o Bauman. Falou que o Bauman é batido pro vestibulando, só falta ele voar no teu pescoço. Gente, olha só. Aqui, eu falo pra essa. O problema não é... Encosta mais aqui, pra você... O problema não é você usar o Bauman, tá? Corta isso como se fosse quase que uma prova contundente para eu não levar pancada de aluno na rua. O problema não é usar o Bauman, o problema é como você usa, ok? Então... Deixando bem claro aqui, não tenho nada contra o Bauman, inclusive li ele bastante na faculdade, ok? O que eu tô dizendo se você fala assim, ó, segundo o Zygmunt Bauman, a modernidade é líquida, então tudo é tudo, nada é nada, realmente você não disse muita coisa. Porque a microfísica do poder de Foucault e o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, aí jogou essas frases aí, bro. E aí meteu um Rousseau, inclusive, no meio, fala misturou, que o Bauman Rousseau. Contemporâneos. Então, assim, na verdade, cara, isso aí é porque a gente está vivendo numa era em que grande parte das correntes das ciências humanas são pós-estruturalistas ou pós-modernas. Então, isso nasce com Foucault, com Bauman, com Jean Baudrillard, por exemplo, que fala que a existência ela não é baseada em cima de conceitos dados ou inatos, e sim que tudo é uma construção social. Ou seja, as coisas são aquilo que a gente faz dela. Então, a educação é uma construção social, a prisão é uma construção social, no caso do Foucault, e no caso do Bauman, a modernidade é uma construção social. Só que o que o Bauman está dizendo, criaturinha especial, ok? É que a modernidade que a gente vive, dentro de um contexto liberal capitalista que valoriza a quantidade sobre a qualidade, o ser humano ele desenvolve um senso egóico onde o mundo serve para satisfazer as suas próprias necessidades. Então, o afeto ele entra numa lógica egóica. O emprego ele entra numa lógica egóica. Então, você não quer mais encontrar uma pessoa especial para você passar o resto da sua vida. Você quer ir na noite, pegar todo mundo e tal, e falar que pegou todo mundo.
você não quer necessariamente encontrar um trabalho que te traga satisfação pessoal e senso de propósito, que é um trabalho que te dê dinheiro. Então, Uhum. o Bauman ele vai falar sobre como que a modernidade, o contexto que a gente vive, ele vai transformar tudo em coisas extremamente sem sentido. E ele usa a metáfora líquido. Por quê? Não é sólido, não é palpável, é uma coisa que escorre entre os dedos. Desse escorre entre os dedos, ele desenvolve o conceito Uhum. de líquido. Mas não é como se ele estivesse dizendo tudo é tudo, nada é nada. Entendeu? Ou qualquer coisa é líquida, qualquer coisa é uma construção social. O homem é a medida de todas as coisas, porque isso aí é pré-socrático, inclusive. Né? E aí você está jogando Bauman para alguns milhares de séculos antes nele. E aproveitando, Alan, assim, que o aluno tem que pensar em como vai colocar essas informações. Talvez seja interessante também buscar alguns autores que o corretor não está acostumado a ver. Por exemplo, eu estava lembrando esses dias, eu adoro conclave, né? Quando acontece o conclave, não estou torcendo para o Papa É. morrer, mas eu adoro. E já A li gente fica na livros torcida sobre isso. organizada, né? Para o Pois próximo é. Papa. É, porque para acontecer o conclave tem que morrer alguém ou alguém renunciar, o que não é a coisa que Exato. acontece Só sempre, né? aconteceu 2 vezes. Então, mas o Papa é agostiniano. Acho que assim, Agostinho seria Santo uma Agostinho, opção. aí que tá, é um argumento bom, né? Não é como como se Santo Agostinho ou São Tomás de Aquino, por exemplo, eles não fossem argumentos difíceis de você trazer. Eles são. Eles são filósofos medievais. Também tem que saber usar. Também tem que saber usar. Até porque o aluno que ele é um pouco mais desassistido em termos de filosofia, ele vai pegar a filosofia medieval e ele vai dizer: ah, na filosofia medieval a gente investiga a relação do homem com Deus. É verdade, mas na verdade, a gente investiga a relação do homem com conceitos que a gente associa à ideia de Deus. Como assim? É durante a filosofia medieval que a gente começa a investigar filosoficamente, por exemplo, ideias como onipotência, onipresença, onisciência, perfeição, eternidade. Como você tem que investigar esses conceitos de forma filosófica, mas você está num contexto de primazia política da Igreja Católica, você tem que transformar esses conceitos numa ideia que seja aprazível. E essa ideia é Deus. Aí você vê, bom, Tomás de Aquino ele era um religioso, Agostinho de Hipona também era um religioso, mas eles investigam, usando Deus como metáfora, alegoria, ferramenta, vários conceitos que são importantes para a existência humana até hoje, que é o conceito de perfeição, de eterno e tal. E você vê, um fenômeno socialmente curioso é os alunos preferindo usar Platão, Aristóteles, Sócrates, do que usar esse pessoal, que é da filosofia medieval, que inclusive bebe nessas fontes, né? São Tomás de Aquino, Santo Agostinho de Hipona, a própria linha patrística, escolástica, vai beber muito da antiguidade clássica grega para tentar comprovar, a partir de raciocínios semelhantes, a existência filosófica de Deus, ou das ideias que preenchem o significado de Deus. Eu vejo pouquíssima gente usando isso. Sabe por quê? Porque não dá para transformar em frases fáceis. E aí, como não dá para transformar em frases fáceis, o aluno acaba, né, jogando um pouquinho de lado. Mas tem uma forma do aluno se preparar para isso. Eu vou te fazer a pergunta. Enquanto isso, eu vou te oferecer um chocolate que me disseram que não existe podcast que não tenha um docinho. Então, Aqui, a ó. gente está. Generosidade do Estamos Vlad, evoluindo aí. comprovado em vídeo. Não é qualquer chocolate, não. Isso aqui é Antes, chocolate de primeira, cara. 60%. É isso aí. Vou deixar aqui e vou, enquanto você estiver respondendo, vou também aproveitar essa guloseima. Eu queria que você desse uma dica para a galera aí de como eles podem se preparar sem, obviamente, tomar todo o tempo deles, porque eles têm que estudar biologia, química, física, se preparar para a discursiva. Enfim, eles estão fazendo uma preparação para o Enem, mas tem gente que ainda vai fazer exames da UERJ, tem gente que vai fazer a discursiva e tem a vida profissional e a família, mas para se preparar de forma a conseguir fazer essa redação com esses argumentos, seguindo a cartilha, o que o aluno pode fazer, se existe uma dica que você possa dar, um indicativo aí do que ele pode fazer. Perfeito, Vlad. Eu passei aqui muito tempo batendo em modelos prontos e soluções fáceis, né? Então, eu não vou chegar aqui depois disso tudo, né? Dar um modelo pronto é uma solução fácil. Então, o que eu vou fazer, na verdade, é indicar caminhos, né? E dentro da indicação desses caminhos, eu digo o seguinte: para pensar no perfil da prova que você está fazendo. Se é uma UERJ ou se é uma Enem, você vai lidar com temas que são temas brasileiros, são realidades nacionais e são temas contemporâneos, ok? Então,
Se você sabe que você vai lidar com temas que são problematizadores, brasileiros e contemporâneos, é conveniente que você tenha no seu repertório autores que sejam brasileiros, que tratem de temas contemporâneos e proponham não necessariamente soluções ou frases prontas para esses problemas, mas reflexões a respeito deles. Então, por exemplo, a gente tem aqui questão racial, por exemplo, a gente tem Djamila Ribeiro, né? A gente tem Silvio de Almeida, por exemplo, a gente tem vários temas que fazem parte, por exemplo, desigualdade social. Uma coisa para falar sobre desigualdade social, inclusive, né? Agora que eu fiquei falando que esses caras aqui todos, né? Eles não são batidos e tal. Vamos pegar um exemplo. Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, filósofo contratualista, que fala lá que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, adivinha? Nunca disse essa frase, né? Mas assim, Alan, como é que eu poderia eventualmente falar sobre desigualdade social? Que é um tema que é muito comum na redação, por exemplo, e eu não conheço ninguém. Bateu o dia da prova. Vamos lá, bateu o dia da prova, o tema é desigualdade social, eu só conheço o Rousseau, o Alan e o Vlad falando para mim que é batido, não vou fazer a prova, vou largar? Óbvio que não. Você pega Jean-Jacques Rousseau, por exemplo, e ancora ele num conceito que seja materialmente mais palpável, por exemplo, o índice de Gini. Né? Caiu na UERJ. Caiu na UERJ, Caiu na UERJ. inclusive. Índice de Gini, que mede justamente desigualdade social. Índice de Gini, se você não pegar o índice de Gini, você pega um indicativo parecido, que é o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Então você pega, quando o Rousseau fala, por exemplo, o discurso sobre a desigualdade entre os homens, o Rousseau ele fala que o ser humano ele é tão bom, mas tão bom, que quando a gente tenta se ajudar, a gente acaba se piorando. Ou seja, o ser humano tentando formar modelos de autoajuda, ele gera desigualdade a partir daí. Né? Um exemplo clássico, só para contextualizar. Todos nós vivemos num estado de natureza, não existe estado e tal, e eu decido criar galinhas, ok? Eu decido criar galinhas, só que eu consigo, eu sozinho, criar 10 galinhas. Eu falo a você, Vlad, estou criando galinhas. Você tem interesse em criar galinhas junto comigo? Você fala, tenho. Eu consigo criar 10 galinhas, você consegue criar 10 galinhas. Junto nós conseguimos criar 20, 25 galinhas, porque a gente soma esforços. Mas no momento em que eu estou ajudando você e vice-versa, vai ter um colega nosso que não vai ter alguém para ele ajudar a criar galinhas. Então, nesse momento em que nós formamos uma aliança cooperativa, nós quisemos nos melhorar. Mas nesse afã de querer nos melhorar, a gente acaba gerando uma desigualdade, um desnível entre o que a gente consegue produzir e ele. Então, o Rousseau ele vai falar que, na verdade, o surgimento da desigualdade ele não deriva de um mal inato do ser humano, mas a desigualdade é uma coisa quase que natural, ela vai acontecer. E aí, ao invés de você ficar rodeando isso de forma profundamente abstrata, traz para uma realidade concreta, um índice de Gini, por exemplo, que aí você tem uma coisa mais palpável para você trazer, certo? Associa com geografia, podia ser melhor. Exato, perfeito. Por exemplo, quando você vai falar sobre desigualdade social, se você quiser usar um autor brasileiro, Gessé Souza, né? Gessé Souza escreve livros como A Elite do Atraso, por exemplo, que vai dizer como que a elite nacional é profundamente antinacionalista e burra mesmo. A elite que a gente tem é uma elite entreguista, etc. Ainda protagoniza diversos fenômenos, né, da sociologia nacional deletérios. Né? E aí você pode pegar autores um pouco menos conhecidos, como, por exemplo, a posição internacional do Brasil a respeito do tema. Aí vão falar que só porque a minha formação em RI, que eu tô puxando o braço para minha sardinha, né? Mas olha só. Fica à vontade. Você pode. Mas olha só. Uma coisa que a gente pensa pouco. O Brasil ele não vive numa ilha isolada do mundo. Então, muitos problemas que acontecem no Brasil acontecem no mundo também. No Brasil de uma forma X, no mundo de uma forma Y, Z e por aí vai. Mas como que o Brasil se posiciona internacionalmente a respeito de certos temas? Você tem autoras, Letícia Pinheiro, Maria Regina Soares de Lima, Mônica Hirst, são autoras fundamentais para a gente pensar política externa brasileira. Ou seja, você poderia muito bem colocar na sua redação, olha, o discurso internacional brasileiro sobre direitos humanos, segundo a autora Maria Regina Soares de Lima, é XYZ. Todavia, a realidade nacional não reflete esse discurso, dado que grande parte da população permanece tendo problema. Aqui eu não estou dando a frase pronta, tá? Pelo amor de Deus, eu não estou dando a frase pronta, tá? Mas eu estou dizendo uma forma possível de você abordar esse problema, né? Como que o Brasil se posiciona em fóruns internacionais de discussão. A gente está, por exemplo, palpite meu, né? A gente está num momento internacionalmente muito delicado, onde o tema do momento é sustentabilidade, ok?
Aliás, desenvolvimento sustentável é um tema que já está batido. A galera continua falando de desenvolvimento Sim, sustentável, é sustentabilidade agora, né? A gente está dentro das Nações Unidas, né, na década do desenvolvimento sustentável, né, dentro da Agenda 2030, a gente tem 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, né, que o Brasil se comprometeu a cumprir até 2030, né, assim como o restante da comunidade internacional. É muito difícil você conciliar a agenda de desenvolvimento econômico com a agenda de preservação ambiental. O Brasil, né, desde Estocolmo 72, ele vem se posicionando de forma crítica a respeito desse ambientalismo ingênuo, tentativas inclusive implícitas de internacionalizar a Amazônia. E aí, uma agenda que aparece aí dentro é a década da ciência oceânica das Nações Unidas, ou seja, há uns 15 anos mais ou menos, a comunidade internacional começou a olhar de forma muito mais protagonista para o mar, para o oceano. Por quê? A superfície líquida do planeta, por exemplo, ela é única. E aí uma coisa, por exemplo, o mau uso do oceano que acontece no Mediterrâneo, mais cedo ou mais tarde, vai impactar a costa brasileira. Uma coisa que acontece no mar não move só a economia marítima, mas move outros setores. 2019, um cargueiro venezuelano, por exemplo, que, né, encalhou ali no Atlântico Meridional, gerou uma mancha de óleo gigantesca que veio parar no Nordeste brasileiro em 2019, prejudicou turismo, rede hoteleira, bares e restaurantes, companhias aéreas, ou seja, olha, né, o efeito em cadeia. Então, falar sobre sustentabilidade, meio ambiente, danou-se. Não conheço um fulano do livro para sustentabilidade. Você precisa usar o fulano do livro? Olha só, Estocolmo 72, Rio 92, Rio mais 20, a própria substituição da ONU de Objetivos de Desenvolvimento do Milênio para Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o fim da lógica do ambientalismo pelo ambientalismo, tudo isso pode ser tão melhor articulado numa redação do que necessariamente você querer usar um fulano do livro. Uma Amazônia Azul em vez de Amazônia Verde, porque A Amazônia Azul... não é um argumento que vai aparecer sempre, né? Amazônia Azul, cara. Eu tô dizendo isso não só... A Amazônia Azul é meu tema de doutorado. Meu tema de doutorado. Cara, cabe uma Europa inteira, só dentro do território marítimo brasileiro. A ZE brasileira é gigantesca, Zona Econômica Exclusiva, né? Cuidado para não confundir com Zona Econômica Especial. Exato, isso aí é a chinesa, né? Mas assim, Zona Econômica Exclusiva brasileira é gigantesca. O Brasil é um dos pouquíssimos países do mundo que não tem zonas marítimas disputadas. A gente tem um território marítimo. O Ártico, por exemplo. Exato, a gente tem um território marítimo gigantesco, a gente tem uma economia muito profícua que surge desse oceano. E não só uma economia muito profícua que surge desse oceano, mas uma necessidade de você proteger esses recursos. Porque, não se engane, há uma disputa internacional por recursos marítimos. E essa disputa internacional por recursos marítimos, ela afeta ciência, tecnologia, inovação, defesa. Então, é para você pensar, por exemplo, qual que é a necessidade de eu, por exemplo, investir num submarino de propulsão nuclear, que é um dos planos estratégicos da Marinha, por exemplo. Alan... Falta moradia, falta comida, falta emprego. Por que o Brasil está gastando no submarino nuclear? Por que o Brasil está renovando a sua frota de meios de superfície? Porque a gente tem uma Europa inteira, mais até projetada no mar, que a gente tem que defender, porque se a gente não botar a cara e falar é nosso, alguém vai lá e vai tomar. Entendeu? Então, ou antes a gente defenda explorar isso, ou vão fazer pela gente. Então, são coisas que estão acontecendo agora que você precisa de opiniões de especialistas, você precisa estar antenado a... Eventualmente, olha, você não precisa ficar maníaco nisso, mas pega um periódico acadêmico, eventualmente, para você ver quais são os temas que estão sendo comentados nas macro-áreas de humanidades, saúde, não tecnologia. Precisa estudar profundamente, é só para você ter uma noção do que é. Ver os macro-temas, Cara, hoje em dia tá tão fácil. Você tem podcast, por exemplo. Você tem podcasts excelentes. Aqui o próprio podcast Supermédio se fala muita coisa disso, né? Fazendo a autopropaganda da casa. Mas você tem, por exemplo, o Xadrez Verbal, que eu mesmo acompanho, ótimo, né? Excelente. O Tanguy Bagdad, né? Sim. Então, você tem hoje, desde que usado de forma coerente, inteligência artificial para facilitar muito a sua vida. A facilidade que você tem hoje de chegar para um DeepSeek, para um ChatGPT e falar, olha, me forneça 10 autores, ou 10 argumentos, ou 10 elementos históricos relevantes, ou 10 taxas seguras para usar num argumento de autoridade, numa redação modelo Enem sobre tal tema. Mas vai lá verificar. Sim. E outra coisa, ele não está falando para o DeepSeek, que eu adoro,
criar a frase que você vai utilizar. Ele está falando para te passar uma informação que você vai utilizar numa construção que é sua, que é somente sua. Para fazer o data mining por você, para você não precisar ficar perdendo tempo você mesmo buscando na internet, ó, argumentos para, sacou? Então, deixa a inteligência artificial fazer esse scrapping para você. Mas olha só, lembra que a inteligência artificial, ela ainda, grande parte das tecnologias de IA que a gente tem, está em fase de desenvolvimento. Sim, então, perfeitamente. não basta cuidado, pegar né? aquela lista ali e levar ferro e fogo, porque senão isso não vai dar certo. Há uma necessidade do candidato ir lá, depois verificar, olha, fulano diz isso aqui mesmo, essa taxa aqui achou é um correta. argumento interessante que ela te forneceu, te sugeriu, você vai lá e procura Isso. para ver se confere. Alan, a gente conversou no primeiro episódio sobre a preparação do aluno no sentido de, cara, eu tenho que entender que eu não posso decorar a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, eu não posso ter uma redação pré-fabricada, redação que serve para qualquer tema. E aí nós entramos agora maravilhosamente bem com a sua participação falando de argumentos de autoridade, mas eu queria aproveitar um terceiro episódio, vamos marcar um terceiro episódio para falar um pouco de proposta de intervenção, porque a gente vem numa gradação aí, desenvolvimento, conclusão. Para a gente chegar na proposta de intervenção. Pode ser? Claro, com certeza. Obrigado, meu amigo. Chefão, obrigado pela quando sua você participação, quiser. mais uma vez, sempre maravilhosa. Claro. Um discurso de autoridade que a gente precisa. Com certeza. Valeu, galera. Valeu.